Interrompemos a nossa programação para relatar um fato inédito. Navio brasileiro Rio Branco foi afundado por um submarino alemão navegando em águas restritas. O ataque não foi legal pelo fato do navio Rio Branco estar em águas restritas. O navio brasileiro levava produtos agrícolas, no caso o café. Com isso, a neutralidade brasileira perante a Primeira Guerra Mundial, declarada em 4 de agosto de 1914, foi interrompida. Vamos agora com a Luísa Pacheco. Agora eu vou fazer uma entrevista para saber como ficou a economia do país perante a Primeira Guerra. Para vocês, como ficou a economia do Brasil depois que o navio Rio Branco foi afundado? Como você sabe, né, a economia do Brasil ela é fundada na plantação do café. E com isso, nós que somos cafeicultores estamos passando por uma grande dificuldade. Agora que o navio foi afundado, a gente vai ter que produzir o dobro para repor nossos estoques e poder repor outro navio para a gente poder enviar lá para a Europa. Obrigada. Voltamos agora com Lohana Lírio e Mike. As relações entre Brasil e o Império Alemão foram abaladas pela decisão alemã de autorizar seus submarinos e afundar qualquer navio que entrasse na zona de bloqueio. Um dos maiores navios da Marinha Mercante, o Vapor Brasileiro Paraná, carregado de 4.466 toneladas de café, navegando de acordo com as exigências feitas a países neutros, foi torpedeado por um submarino alemão a milhas do Cabo Barfleur, na França, e 3 brasileiros foram mortos. Forças alemãs abateram o navio Paraná nas proximidades do Canal da Mancha. 6 meses mais tarde, outra embarcação brasileira, o Encoraçado Macau, foi atacado por alemães indignados. Populares exigiram uma resposta contundente das autoridades brasileiras. Vocês terão mais informações mais tarde com Michele Ribeiro e Luiz Eduardo. Voltamos com a nossa programação local e tenham um bom dia. Bom dia. Você quer uma picape que tenha cavalos ou pôneis? Pôneis malditos! Pônei maldito, venha com a gente atolar. Odeio barro, odeio lama. Que nojinho, não vou sair do lugar. Te quero! Escolha uma picape forte de verdade. Nissan Frontier, 172 cavalos, a mais forte da categoria. A Nissan tem um jeito inovador de pesar a força. Pense num Nissan. Olá, bom dia! Está começando o Jornal Capial. Bom dia, iremos falar sobre o Brasil na Primeira Guerra Mundial. O Brasil entrou oficialmente na Primeira Guerra Mundial no dia 26 de outubro de 1917, onde o governo foi fortemente pressionado pelas camadas populares que queriam uma espécie de vingança pelos ataques alemães aos brasileiros. Nos dias 5 de abril, 20 de maio e 23 de outubro, os alemães lançaram torpedos submarinos contra navios brasileiros, que navegavam na costa brasileira, deixando muitos militares mortos. Então o presidente Venceslau Braz se juntou à Tríplice Entente e declara guerra à Tríplice Aliança. Veremos agora uma imagem do presidente Venceslau Braz assinando a declaração de guerra à Tríplice Aliança. As missões brasileiras na Primeira Guerra Mundial foram pequenas em relação a de outros países. Algumas equipes médicas foram enviadas à Europa, a Marinha ficou cuidando da patrulha do sul do Oceano Atlântico, além de fornecimento de alimentos e matéria-prima para os aliados na guerra. Ocorreram também muitas manifestações brasileiras, como por exemplo em Porto Alegre, passeatas foram organizadas com milhares de pessoas inicialmente pacíficas. As manifestações passaram a atacar estabelecimentos comerciais de propriedades de alemães ou descendentes. Em 1º de novembro, a multidão danificou casas, clubes e fábricas em Petrópolis, entre eles o restaurante Brahma. Veremos agora uma imagem da manifestação em Porto Alegre.
No dia 11 de abril de 1917, o Brasil rompeu relações diplomáticas com o bloco germânico e em 20 de maio o navio Tijuca foi torpedeado perto da costa francesa por submarino alemão. No dia 27 de julho de 1917, o vapor brasileiro Lapa foi atingido por 3 tiros de canhão de um submarino alemão. As primeiras ações em apoio aos aliados foram a abertura dos portos brasileiros às unidades aliadas e a responsabilidade pelo patrulhamento do Atlântico Sul pela Esquadra Brasileira. A Divisão Naval em Operações de Guerra, comandada pelo contra-almirante Pedro Marques Fernando Frontin, realizou o primeiro esforço naval brasileiro em águas internacionais. Veremos agora uma imagem de Pedro Marques Fernando Frontin. Em cumprimentos aos compromissos assumidos com a Conferência Interrealizada reunida em Paris de 20 de novembro a 3 de dezembro de 1917, o governo brasileiro enviou uma missão médica composta de cirurgiões civis e militares para atuar em hospitais de campanha do Teatro de Operações Europeias. Com o arquivamento do plano Calógeras no tocante ao envolvimento militar do país na guerra, a participação brasileira nas operações terrestres naquele conflito se resumiu ao envio de uma missão composta de sargentos e oficiais do Exército Brasileiro, para se inteirar das modernas técnicas de organização e combate, operando junto ao exército francês no fronte ocidental. Missão Médica Militar. Em 18 de agosto de 1918, a missão médica chefiada pelo Dr. Nabuco Gouveia e orientada pelo general Napoleão Aché partiu com 86 médicos. Em 24 de setembro de 1918, a missão médica brasileira chegou à terra francesa pelo porto de Marsella, depois de uma viagem acidentada. Uma missão foi enviada ao Teatro de Guerra Europeu com a finalidade de instalar um hospital. Integravam a missão 92 médicos, sendo 10 militares e os 10 mobilizados e convocados nos respectivos postos privados de oficiais. Participação da Marinha. Coube à Marinha a maior, embora modesta, contribuição militar brasileira no conflito. Para cumprir as atribuições da Marinha, o ministro almirante Alexandrino Faria de Alencar determinou a organização de uma força-tarefa que permitisse a efetiva participação da Marinha brasileira na Primeira Guerra Mundial. Em 11 de novembro de 1918 foi assinado o armistício. O Brasil deu a sua módica parcela de contribuição e graças a isso conseguiu assento na Conferência de Paz de Paris, que deu origem ao Tratado de Versalhes, obtendo assim sua parte no botim de guerra conseguido da Alemanha o pagamento com juros do café perdido com os navios naufragados. Assim, teve fim a Primeira Guerra Mundial. Obrigado pela atenção. Até amanhã com o Jornal Capial.